Ok, então, dar as boas-vindas para vocês, nessa que é a nossa quarta reunião, mas na verdade a reunião relativa à abertura do módulo 3 do curso, que começaria hoje, né? Guedes, Dimensão Social, e o módulo 3 ele trabalha as questões relacionadas a poder, liderança e como que a gente pode se colocar melhor, se trabalhar melhor para estar buscando uma efetiva participação na facilitação de grupos. Então, antes de entrar no conteúdo em si, eu queria abrir um espaço, como sempre, para a gente ver o que do módulo 2 pode ter ficado para trás. Alguma dúvida, alguma questão técnica? Quem quiser, pode aproveitar aqui o espaço. Juliana, pode falar. Quem mais quiser, pode deixar aqui o nome no chat. Oi, boa noite a todos. Eu, na verdade, queria dar um retorno, porque eu não consegui vir nas duas últimas reuniões, e eu dou aula daqui a 10 minutos, eu dou aula às 7h20, então também dizer que eu vim dar um oi mesmo, e talvez a gente tenha um intervalo para os alunos fazerem um trabalho, e eu volto, que acho que vai ser no começo, vou ver aqui na dinâmica. E eu só queria compartilhar que eu fiquei muito... Estou ainda, né? Eu ainda estou digerindo o conteúdo do módulo 2, fiquei muito tocada mesmo com o conteúdo, algumas coisas eu já tinha alguma proximidade, né? Tipo CNV, mesmo feedback, en passant, assim, mas fez muito, assim, fez muitas ressonâncias em mim, né? Acho que caiu como uma luva para esse momento. E como resposta também para muitos embates que eu já havia vivenciado em grupo, né? Eu me senti me senti assim na primeira série aprendendo beabá, sabe? Com a, com a sociocracia, foi muito bom, assim. E foram coisas que realmente precisava ter entrado em contato antes, né? Então, só queria compartilhar mesmo que as aulas, apesar de eu não ter estado presente, né, ao vivo, essas 3 horas, foram 3 horas de Zoom, né, porque foram dois Zooms gravados, foram muito intensos para mim, assim como o material. Então era só para dar esse retorno mesmo que estamos sumidos, mas estamos próximos. É isso, obrigada. Eu que te agradeço, Juliana. Fico contente que você esteja gostando. E é isso, né? Estamos sempre reaprendendo, aprendendo coisas novas ou revendo, né, o que sabemos. Então, esse é o objetivo mesmo. Fica à vontade para sair, tá? Quando for seu momento. E depois você assiste aqui de novo. Amanda pediu aqui a palavra? Pode abrir. Mas alguém quiser, deixa no chat, pessoal. Pera. Oi, estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim, pode ir. Ah, tá. Tá dando para ouvir? É o seguinte, eu fiquei com uma dúvida, porque eu não Tá com um estava na... pequeno delay, mas pode Tá ir. com delay? Um atraso no som. Tá, eu não estava na reunião passada, e aí você apresentou um PowerPoint e eu li o conteúdo da matéria, né, que que você disponibilizou online. E você falou, depois eu vou botar esse PowerPoint lá na plataforma. Eu não sei se eu não achei, mas eu ainda não vi. E eu fiquei com uma dúvida a respeito da sociocracia. Todo aquele conteúdo que você deu sobre as formas de você concordar com as questões ou botar em votação, ou você concordar por consenso, ou concordar por consentimento. Eu fiquei na dúvida se aquele conteúdo era relativo à sociocracia ou se ele pode ser aplicado a qualquer tipo de comunidade. Eu acho que eu perdi um pedacinho, alguma coisa, e aí eu fiquei com essa dúvida. Tá, tranquilo. Então, os
slides que eu estou usando aqui na Hall, eles estão lá na plataforma, assim que você entra na página, né, onde tem tudo, a sala de interação, a página principal, né, onde está o cronograma, o material dos módulos, você segue descendo, descendo, e vai ter um banner dizendo recursos adicionais. Ele está ali, tá? Eu demorei um diazinho ou dois para colocar, depois da última Hall, então talvez você tenha visto antes de eu colocar, tá? Quanto a o que eu apresentei, bom, as diferentes formas de tomada de decisão não pertencem à sociocracia, tá? É uma coletânea que eu costumo usar e, na verdade, é um recorte de mais formas que teríamos, mas é o que eu achei mais relevante de resumir para esse momento. A sociocracia sugere o uso por consentimento, e só esta, nenhuma outra. Não sugere votação, não sugere consenso, inclusive eu ainda estou para trazer umas respostas do módulo 2, que eu tive uns dias bem tumultuado aqui, esses últimos dias não consegui responder as últimas questões, mas ali já teve, acho que não sei se foi a Eduarda, né, que escreveu consenso quando estava falando de consentimento. Então, são palavras que se confundem e são metodologias diferentes, tá? Inclusive, tanto para consenso como para consentimento, a sugestão é que uma vez que seu grupo adote essa metodologia, você não troque no meio. Isso é bem arriscado, né? Então, se a gente faz um acordo de tomar decisões por consentimento, por exemplo, não vale que a gente não está conseguindo, então vamos votar. O nosso acordo é que se a gente não consegue, a gente vota. Né? Sei lá, depois de 5 dias ou 5 semanas, ou depois de esgotar. Por quê? Porque ter no grupo a clareza de que se a gente não conseguir por um lado, a gente vai pela maioria, faz com que todos nós saibamos que de fato a maioria é que está decidindo. E isso pode ser um escape para os momentos em que o grupo não consegue sustentar a postura colaborativa para chegar numa outra decisão. Então, é como se a gente soubesse que, vamos lá, né? Vamos tentar, mas se não der, a gente vota e pronto. Né? Então, tem que ter esse cuidado. E também, né, acho que você falou agora, se usar isso na sua comunidade e tal, só esclarecendo que sociocracia não é, né, holacracia, organizações orgânicas, várias dessas metodologias não são para uso em comunidades, né, apenas, são também. Né, e a gente tem excelentes experiências no mundo empresarial corporativo também. Tá? Então, é aplicável a qualquer grupo, a qualquer coletivo, organização que deseje passar para um modelo menos hierárquico de tomada de decisão. Tá? Ok? Respondi? Mais alguém? Estão me ouvindo ainda? Também estou em dúvida porque deu uma travadinha aqui. Alguém consegue me dar um oi só para eu saber? Oi, estamos nos ouvindo, sim. Tá, obrigado, Lívia. Então, vamos lá. Grato. Bom, então, vamos avançar, vamos entrar no módulo 3. Vamos lá, então, olha só. A gente vai falar de... O título, né, do módulo 3 vem com uma palavra que tem sido, inclusive, muito questionada, né, que é a questão do empoderamento. O que isso quer dizer? Então, a primeira ressalva que eu gostaria de trazer é que a gente não consegue empoderar os outros. Tá? É um cuidado para se ter no uso da linguagem. Isso não é um consenso, digamos assim, né? na ciência ou no pessoal que trabalha, né? com questões de liderança, mas é muito utilizado de uma forma em que se oferece o empoderamento através de treinamentos ou algo assim. Então, é delicado isso. Né? Em geral, você consegue trabalhar o seu empoderamento apoiado por técnicas e metodologias, mas não pode lhe ser fornecido a não ser que você se
aceite, talvez, né, ou você mesmo busque esse desenvolvimento. E aí, o que a gente está falando aqui, também, quando uso o título, né, líder, liderança, a gente está falando sobre poder. E aí eu gosto sempre essa pergunta, né, que eu costumo trazer quando eu estou facilitando alguma conversa sobre isso, que é pedir que você reflita se você quer poder. Né? Quem quer poder? Eu costumo fazer essa brincadeira, peço para as pessoas levantarem a mão e tal. E, em geral, é bem tímido. Né? São poucas as pessoas que levantam e digam, eu quero poder. Né? Por quê? Porque a gente tem questões com essa palavra. Né? E parece que, por mais que seja algo muito almejado na sociedade tradicional, é algo também que parece que vem com muita crítica, né? Com você querer poder, é como se você fosse uma pessoa prepotente, uma pessoa que não quer dividir, talvez, né, a liderança, ou uma pessoa que quer ter a força, a voz de comando, né, o direito de mandar nos outros, ou algo assim. Então, a gente vai desmistificar isso rapidamente aqui e, ainda assim, revigorar essa palavra, tá? Bom, eu queria fazer uma dinâmica para a gente começar conversando, que é dividir vocês em grupos, especialmente com a internet lenta de hoje, não sei se vai dar, mas eu vou tentar aqui. Então, qual vai ser o processo? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver, nós estamos em 12, 14. Eu vou abrir aqui umas 4, 5 salas. E aí, cada um vai ser automaticamente colocado numa sala com outras pessoas. E eu queria que vocês, cada pessoa em, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, falasse para os seus colegas, respondesse, né, talvez, 2 ou 3 questões. Anotem aí se vocês precisarem para lembrar, porque eu não vou estar na sala com vocês, tá? Então, assim, primeiro é identificar quais são as posições de poder que você ocupa hoje. Ou situações, né? Talvez não seja posição na forma de um cargo, mas é uma situação que te dá poder. Você sabe que você tem poder nesta hora, nessa situação. Então, olhando para isso, como é que você se sente neste espaço? Então, conta para as pessoas onde é que é essa situação, essa posição, e como que é a sua sensação, seu sentimento ao ocupar esta posição de poder. Como que você... sentimento costuma ser algo que a gente identifica no corpo, menos na cabeça e mais aqui na altura de peito e estômago, tá? Para a gente começar a diferenciar um pouco isso. Então, segunda questão, obrigado, Tânia, por estar anotando aí no chat. Como que você se sente? Quais são os sentimentos que surgem ao ocupar essa posição? E aí uma segunda ou terceira, né, porque essa segunda está meio relacionada à primeira, aonde mais você quer ter poder na vida? Ou onde você quer ter mais poder? Então, se você já tem em algum lugar, talvez você queira ampliar seus poderes ali, ou talvez você ainda não tenha, né, não seja reconhecido, ou não tenha um espaço, e você gostaria de ter. Então, onde mais você quer ter? Ou onde você quer ter mais? Né? O mais vai mudar de lugar, dependendo da sua resposta, tá? Então, estou dividindo vocês aqui em 4 salas. Deixa eu ver, 3 participantes. Vou dividir em 5 salas, tá? Então, a maioria de vocês vai estar com 3 pessoas e 2 de vocês vão estar com 2 pessoas. Cuidem do tempo, vocês vão ter ao todo 10 minutos, tá? E aí, automaticamente, as salas se fecham e vocês voltam para cá. Quem quiser, anote as suas próprias respostas, pelo menos com palavras-chave, mas a gente não vai trazê-las de volta para o grande grupo aqui depois, ok? Alguma dúvida antes de eu dividir? Podemos, então? Então, maravilha. Oi, estou te ouvindo.
Não apareceu aqui para mim quem está falando, mas pode falar. Nas salas. Adriana. Adriana, né? Adriana, tudo bem? Ei, como que eu acesso as salas? Tudo. Vai ser automático, Adriana. O Zoom vai alocar vocês já. automaticamente, não se preocupa, tá? Tá ótimo. Obrigada. Então tá bom, estou criando agora. Já nos encontramos de novo. Adriana e Mirko. Mirko, então só você precisa aceitar o convite, Mirko. Só você está aqui comigo ainda. Deve ter aparecido uma mensagem para você aceitar. Oi, Mirko. Oi. Tá me ouvindo? O computador, ele cai às vezes. Na hora que tu me Tudo mandou bom? na sala, acho que era 5, ele caiu. É por isso que eu tô ficando com o vídeo desligado durante Tá. as... Vamos fazer eu e você, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Sem problema. Que agora as salas, eu tive que remanejar aqui as salas, e aí ficou todo mundo com 3. Então, se você entrar em alguma, vai ficar 4, e aí vai diminuir muito o tempo. Então, podemos eu e você falar um pouquinho. Você pegou as perguntas? Peguei sim. Eu vou tentar ligar meu vídeo. Se tiver pesando, eu desligo de novo, tá? Tá. Não, mas... Tá bom, mas não se preocupa, pode deixar desligado. As perguntas estão aqui no chat também, que a Tânia escreveu para a gente. Então, deixa eu ouvir um pouquinho, onde é que você acha, né, que tem
são as suas posições de poder hoje, em que situações, né, ou locais, ou grupos que você participa, que você se sente com poder, empoderado, digamos assim. E como é que você se sente, né? Qual é o seu sentimento nesses casos? Eu acho que especificamente nos grupos ou em situações específicas, ou o que eu penso que me dá poder dentro na minha vida, né? Essa pergunta não ficou bem clara para mim. Se aí nos meus grupos... Na sua vida em geral, não precisa ser num grupo, não precisa ser numa organização, em situações, entendeu? Mesmo que pode ser tanto grupos informais, talvez você tenha isso na sua família, e pode ser também em situações que acontecem pontualmente, né? Por exemplo, você às vezes vai numa festa e ali você sabe que você é um bom cantor e você acaba, né, pegando ali o microfone, agitando a galera. Então, isso é uma situação pontual, digamos assim. Eduarda, bem-vinda. Só um minutinho, Mirko. Vamos incluir a Eduarda aqui. Está nos ouvindo? Se puder abrir o mic para dar um alô e eu te conto o que a gente está fazendo aqui. Olá. Meu vídeo não apareceu, né? Que bom. Tudo bem? Isso, você pode tentar ligar ele ali embaixo, mas fica tranquilo de deixar desligado se você preferir. Tá. Tudo bem. Oi, agora sim. A gente está, Eduarda, numa dinâmica que as pessoas estão divididas em salas. Tá? Os subgrupos estão conversando um pouquinho sobre 3 perguntas que estão aqui no chat. Se você abrir ele, você vai ver. E eu, você e Mirko estamos numa sala aqui, tá? Nesse momento, na sala geral. Então, o Mirko vai falar um pouquinho primeiro e depois, se você quiser também trazer as suas respostas, eu te ajudo, se você não tiver entendido. Tá? É bem breve, assim, 2 minutinhos para cada um. Pode ir, Mirko. Tá. Eu abri aqui, mas eu não vi qual é o chat, eu não estou vendo qual é a pergunta. Se você puder depois me passar. Tá, tô te mandando aqui no chat. Pessoal, para você, enquanto o Mirko pode começar a responder. Vou deixar no mudo, tá? Bom, então, as situações que eu me reconheço com poder hoje, no meu trabalho, por exemplo, com relação aos meus conhecimentos, né? Eu trabalho num teatro e eu já tenho mais de 20 anos de experiência em iluminação cênica. Então, lá é um lugar onde eu me reconheço com poder, né? Pelos conhecimentos que eu tenho, também pelo lugar que eu ocupo hoje, depois de um bom tempo trabalhando num grupo que é onde todo mundo se conhece, né? Um grupo de artes cênicas da cidade. Fora isso, se eu entendi bem, eu também me reconheço com poder perante a sociedade em geral, por eu ter condição de estudar, por eu ter recursos para levar adiante meus projetos, por eu poder fazer diversas coisas, acessar diversos serviços e estar vivendo na sociedade, né, de acordo com os meus interesses, assim. Acho que seria isso a primeira resposta, né? Maravilha. Quer complementar um pouquinho de onde você gostaria de ter mais, ou talvez como é que você se sente no espaço que você ocupa poder? Sim. Bem, hoje eu estou num momento em que eu estou buscando outras coisas, né? Então, esse lugar, especificamente
de trabalho, por exemplo, ele é um lugar onde eu tô satisfeito assim com o que o quanto eu estou empoderado, digamos, né? Mas eu tô assim buscando outros lugares, outros grupos, outros envolvimentos, e aí sim eu sinto que eu preciso caminhar um pouco mais e buscar mais poder nesse sentido. Grupos de trabalho que eu tenho frequentado. Então, vocês estão me ouvindo? Eu tô tendo tá travando o meu computador, não sei se... Eu estou te ouvindo bem. Te ouvindo. Te ouvindo. Quiser fechar o vídeo para ver se melhora, tá? Mais um minutinho assim para você encerrar, para a gente ter tempo para ouvir a Eduarda também, tá? Agora eu acho que travou, Mirko. Você me ouve ainda? Bom, vou passar para você então, Eduardo. Você entendeu? Comentar um pouco situações ou posições que você ocupa hoje, que você se reconhece tendo poder, como você se sente e aonde mais você gostaria de ter, ou onde você já tem, mas gostaria de ter mais. Tá. Vou aqui tentar Falar um pouco das posições, tá? Eu tenho poder como mãe, né, como mulher e como indivíduo. Vou separar nesses 3 itens para poder me estruturar mentalmente. Enfim, como mãe, eu sinto sobrecarga, é o sentimento que eu tenho. Como mulher, sinto um poder de influência, talvez um pouco de falta de oportunidades de exercer mais esse papel. E como indivíduo, eu acho que eu tenho um poder de influência na escola, na sociedade, com as pessoas que trabalham comigo. E eu posso falar um pouco de onde eu trabalhava, que eu trabalhava na Oi, e que foi onde eu fiquei 15 anos e decidi sair em janeiro. E eu estava desconfortável com a posição de poder que eu tinha. Tinha uma situação de não me dar tão bem com o meu atual chefe e, ao mesmo tempo, não ter desejo de me dar bem. E eu percebi o quanto eu acho que eu tenho que aguentar as minhas relações, que eu tenho que aguentar mesmo que não esteja sendo bom, mesmo que esteja sendo tóxico para mim. E eu estava trabalhando um pouco isso e percebi e consegui me libertar, fiz um planejamento em família sobre isso e consegui me desvincular disso. Então, o sentimento que eu tenho, de alguma maneira, é sempre de poder, porque eu tenho o poder de retirada ou de escolher um outro caminho. Em relação à sociedade, eu me sinto com um poder frustrado ou não exercendo o meu papel como eu deveria, e até por isso eu fiz uma mudança de posição, que eu procuro alguma coisa que eu possa fazer alguma transformação real na sociedade, que eu acho que vai me dar muito mais satisfação pessoal também. Acabei falando de onde eu queria ter poder mais na vida. Algo que eu ainda não exerço e eu ainda não estou ocupando, mas que eu estou em busca. Acho que é isso, né? Tem 2 minutinhos, acho que não sei se eu cheguei a cumprir o tempo. Maravilha. Foi sim, muito bom. Mirko, você voltou? Você quer complementar Voltei. alguma coisa? Eu já vou fechando aqui as salas e o pessoal vai voltando, tá? Mas se você quiser ainda trazer alguma coisa. Só dentro daquela minha última fala, assim, que eu acho que tem a ver com onde você quer ter poder, né? Eu me identifico com a Eduarda aí também, porque
é nesse caminho que eu estou indo e também Uhum. justifica muito o que a gente está aprendendo aqui junto do Gaia, né? Mas enquanto participante de outros grupos também é isso que eu estou buscando. É um outro lugar na sociedade onde eu possa agir no sentido de levar alguma coisa, de ajudar a melhorar esse contexto que a gente vive, né? É isso. Ah, maravilha. Muito bom, então. Então, muito legal. Gostei bastante de ouvir vocês. Já mandei o aviso de encerrar as outras salas, então o pessoal deve estar entrando aqui de volta e a gente segue juntos. Natália, chegou agora, né, Natália? Bem-vinda. Está nos ouvindo? Eu me confundi com Testar os o mic, horários. dando um oizinho, só para a gente saber. Oi. Não, tranquilo. O pessoal está acabando de retornar aqui das salas. A gente já segue mais um minutinho. Está dizendo 15 segundos e todas as salas fecham. Pessoal que está voltando, foi tudo bem? Conseguiram? Funcionou? Deu tempo de todo mundo falar? Sim, foi ótimo. Que bom. Ótimo. Maravilha. Então, acho que agora fechou, estamos todos de volta. Ok, então antes de eu continuar, queria abrir um espaço para se alguém, 2 pessoas talvez, no máximo 3 vozes, quiser compartilhar alguma coisa, mas não sobre o que você compartilhou, né? A gente não precisa contar aqui o que falou, mas sim como é que foi, talvez, isso, né? Da gente ter conversado num pequeno grupo, ter se exposto um pouco das nossas posições de poder. Se alguém quiser falar, pode começar e os outros deixam um nome aqui no chat para a gente saber. Ó, eu vou falar uma coisa, viu? Tem a ver mais com a dinâmica. Eu sabia que isso tinha no Zoom, como funcionar a habilidade, mas ainda não tinha utilizado, viu, Manu? Essa questão de abrir as salas e tal. Eu estava, inclusive, pesquisando isso para usar com um outro grupo, que a gente está tentando armar uma imersão e tal no final do mês. Então, foi bem bacana, achei fluiu de uma forma muito legal e a gente teve tempo de, enfim, de fazer uma troca e acho que tem nuances que podem ser diferentes, a gente pode voltar com alguma coisa do grupo. Achei bem legal a dinâmica, viu? Que bom, grato pelo feedback. Já te dou uma dica, Jaime, não é toda conta de Zoom que permite, tá? É uma funcionalidade extra nas contas Pro. Então, só para você saber que tem que ser um Zoom num perfil específico, tá? Mais alguém, pessoal, quer trazer alguma coisa? Ok, eu não estou com nenhum outro nome aqui no chat. Oi, eu quero Então, trazer rapidinho. Larissa, abriu o mic, quer falar? Vou até abrir meu ir. vídeo aqui. Eu gostei muito de ter conhecido as pessoas assim também, da gente ter se aproximado um pouquinho mais e cada um ter compartilhado o que está passando e como sente. Eu achei legal, assim, porque virtual, eu vejo um monte de nomezinho e aí quase não conheço ninguém, então acho que foi bacana essa troca. E é legal que cada um tá num momento da vida também, então cada um tá sentindo de um jeito. Bacana. Só isso.
Ah, legal. Que bom saber que o feedback está sendo positivo da gente fazer essa conversa em subgrupos. Quem sabe a gente vai usando mais, então. Bom, vou começar aqui, então, a falar um pouquinho sobre isso, do poder, da liderança. Eu vou tentar ser breve, mas eu tenho ainda muito a aprender, né? Sou muito prolixo às vezes, quem me conhece já sabe, mas vou tentar não ser tanto dessa vez. Vou partilhar aqui a tela. Me digam se vocês estão vendo uma mãozinha falando escrito poder. Sim. Quem tiver com o vídeo puder me dar uma confirmação visual, ainda não tenho certeza aqui se vocês estão vendo ou não. Então, maravilha. Então, tá bom. Bom, então, é uma palavra traiçoeira, né? É uma palavra que, como eu já comentei, a gente tem um certo preconceito, parece que ter poder demais, em geral, tem aí um risco de abuso, né? E a gente, ao mesmo tempo que quer, né, ter poder, ter poderes, fica receoso de como talvez utilizar esses poderes de uma forma adequada. E aí eu coloco essas duas mãozinhas porque realmente, né, dependendo de como que você maneja isso, né, na simbologia aí da sua mão, você pode estar usando o poder, como está a mão de cima ali, para, de certa forma, pressionar, fazer poder sobre alguma coisa, e isso, né, pode ser uma opressão, mas você também pode usar de uma forma salutar, onde você apoia, né, usa o seu poder para apoiar os outros, a si mesmo, os grupos, né, os processos. Então, isso varia muito. O fato é que quando a gente começa a reconhecer no nosso grupo, né, vamos pegar qualquer exemplo, como sempre, tá? Sempre que eu trouxer comunidade, organização, coletivo, empresa, o que for o seu grupo, talvez de maior afinidade, maior participação, vai transferindo a fala para isso, tá? Mas quando a gente está num grupo onde você reconhece que existem posições de poder nomeadas, isso tem um efeito muito desafiador. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que sabem dos seus poderes se sentem na obrigação, talvez, de exercê-los, né? Então, se você sabe que você é líder, você quer mostrar essa liderança, você quer agir diferenciadamente, parece que você tem responsabilidades a cumprir, né? A mostrar serviço, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, quem não está na posição de poder se sente intimidado, se sente não responsável, né? Tipo, você que está decidindo, né? Dialoga com o que a gente acabou de ver no módulo 1, sobre como é a nossa comunicação, como é a nossa decisão, caso você reconheça ou não reconheça que tem ou não tem poder. Então, o exemplo que a gente acabou de viver aqui, quando eu separei vocês agora em sala e me retirei da presença, com certeza, eu imagino que a dinâmica já muda, né? Porque o facilitador não está presente, né? Ele não está aqui agora ouvindo o que eu estou falando, então, eventualmente, alguém se expressa melhor, fica menos envergonhado, talvez, né? Ou até assume a liderança. Os papéis de liderança, muitas vezes, já começam a aparecer. Alguém talvez organizou melhor ali o tempo, ou conduziu a fala, enfim, foi muito breve, foram poucas pessoas, mas reconhecidamente, quando a gente se coloca num novo espaço, né, você vai para um novo processo, você abre um novo projeto, e as posições de poder não estão nomeadas, a gente se comporta diferente também. E isso pode ser bacana, porque olha que legal, temos a possibilidade de redesenhar as nossas estruturas aqui, relacionais, de governança, mas também pode ser um pouco patológico até se as pessoas começarem a disputar o poder, ter brigas de poder. Né? Porque ninguém aqui é chefe, então quem tem mais atitudes de liderança começa a desempenhar isso. Ou muitas vezes quem tem uma personalidade mais alfa, né, como alguns nomeiam, ou simplesmente quem tem um temperamento mais extrovertido, né, quem fala mais alto, ou eventualmente uma pessoa que tem mais condições de operacionalizar esse grupo, talvez uma pessoa com mais dinheiro,
né? Talvez uma pessoa com mais conhecimento, as posições começam a se destacar. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai brigar por poder. E por quê? Por que que isso acontece muito? Em geral, porque o poder é visto, e aí que eu vou trazer a diferenciação clássica, né, que a gente apresenta, do poder sobre e do poder com. O poder, tradicionalmente, na nossa sociedade, é entendido como um poder sobre algo, sobre alguém. E quando a gente olha para o poder dessa forma, você está tratando ele como um substantivo. É quando você coloca o artigo na frente, sabe? Você chama de o poder. Quando você coloca um artigo na frente, torna ele um substantivo, ele vira uma coisa. Você coisifica, né? Como, sei lá, essa caneta. Então, eu quero, né? As pessoas disputam porque elas querem ter poder como que nas suas mãos. Ela quer pegar mais poder. E aí, até nos grupos que trabalham, que querem trabalhar com autogestão, que querem trabalhar de uma forma mais horizontal, circular, caem nos vícios de linguagem que ainda representam o poder clássico, porque eles falam, não, a gente tem que descentralizar o poder, a gente tem que distribuir o poder, a gente tem que repartir o poder, como que, novamente, entendendo que é uma pizza onde cada um tem que ganhar um pedaço, né? Onde é uma coisa que eu, como chefe, vou distribuir, né? Ou nós iremos cuidar para que todo mundo tenha o mesmo percentual de poder. Como assim? Isso, voltando então, né, para o poder sobre, reforça a lógica competitiva, né, que está falando ali. E dependendo de como a gente utilize isso, ele, como a imagem mostrou, vai estar sobre, vai estar fazendo pressão, e esta pressão facilmente pode virar uma opressão ou até uma repressão. E nessa lógica, dar poder para um de nós significa tirar do grupo, tirar de alguém. É como se seu sucesso é o meu fracasso. É como se um de nós tem muito, é porque os outros têm pouco. É a lógica do 0-1, né? Do ganha-perde. Tá? A gente precisa superar isso. E para fazer essa superação, a primeira coisa é lembrar de que poder não é um substantivo. Poder, como toda palavra que acaba com ER e ERAR, é um verbo. E nisso a gente ressignifica ele como um poder com, um poder partilhado, aonde, na verdade, se eu estou dividindo os meus poderes com você, de uma forma cooperativa, o que acontece é uma libertação. Por quê? Porque sozinho eu posso até um certo limite. De uma forma bem simbólica. Quanto peso você levanta? Sozinho, você tem o poder de levantar X quilos. Em 2, em 3, em 10, a gente levanta muito mais. Sozinho, na sua empresa, você consegue algumas coisas. Em grupo, você pode mais. Então, nesse caso, entendendo que o poder com é uma dinâmica de sistemas, quanto mais eu exercer os meus poderes, aquilo que eu posso, né? Vamos conjugar esse verbo poder. Então, é simplesmente o que eu posso. O que você pode, quais são as nossas possibilidades. Ter poderes é ter as possibilidades de. E quanto mais eu exerço os meus poderes, mais eu trago benefício para o grupo. Se eu tiver, de fato, entendendo que o seu sucesso é o nosso sucesso. Se você contribui mais com as suas habilidades, com os seus poderes, nosso grupo pode mais. Se você esconde os seus poderes, nosso grupo pode menos. Você tem um poder de, sei lá, você é bom em design gráfico. Se você não usar desse seu poder, da sua possibilidade, se você não colocar isso à disposição do grupo, nosso grupo tem uma carência e precisa de chamar alguém, precisa contratar alguém. Se você coloca na roda, a gente pode mais juntos. Então, é começar a entender que usar os seus poderes no limite, na verdade, não retira poder de ninguém. Né? Não é uma soma zero.
Não é que se você ultrapassar os seus poderes, olha a inversão da lógica aqui, né? Se uma lógica tradicional, você usar 100% dos seus poderes de direito, ou você passar a usar mais poderes do que lhe foram atribuídos, é um abuso, talvez até um crime, dependendo da situação. Aqui eu ouso dizer que se você ultrapassa os 100% dos seus poderes, e vamos supor, né, metaforicamente, que você está na sua potência, poder, power, em inglês é a mesma palavra, né? A gente usa para potência e a gente usa para poder. Se você ultrapassa 100% da sua potência, se você vive a sua vida além, buscando estar além das suas possibilidades, na verdade, o que você está fazendo é esbanjando crescimento. Você está adquirindo novas habilidades. E quando eu ultrapasso das minhas limitações, o meu 100%, vamos dizer assim, eu crio uma abundância de possibilidades que favorece todo o desenvolvimento do sistema. Claro, né, que sem abusar. Claro que sem oprimir o outro. Claro que sem entender que se eu tenho isso, você não pode ter. Né? É sair da lógica da escassez, não só monetária, né, que é muito falado na economia, e a lógica da abundância, de que todos nós temos possibilidades adormecidas. Bom, falando de poderes, a gente vai acabar falando da figura que ocupa, né, uma posição de poder. Aí eu vou brincar aqui um pouco, trazendo o nosso imaginário infantil. Né? Como é que é? A figura que ocupa um poder, em geral, é uma figura de ser um líder, né? Uma pessoa que exerce uma liderança. E como é que a gente visualiza alguém que tem muito poder? No nosso imaginário, né, se você resgatar lá da sua infância, ter muito poder é ter superpoderes, é ser um super-herói. Né? E essa figura de super-herói, que é invulnerável muitas vezes, aquela coisa meio super-homem, né? A gente estava falando tanto de vulnerabilidade. Na verdade, os super-heróis, os superpoderes, eles vêm muitas vezes com uma prática de nada me afeta, né? Com uma força que faz com que você não seja influenciado, afetado, né, digamos assim, pelo meio. Mas isso é uma forma de proteção, se você olhar bem. É como se você dissesse que você não é afetado, é não ser... você não recebe, digamos assim, forças que influem no que você quer. Só que isso, falado de outra forma, é você se dizer isolado, não recebendo feedback. E não receber feedback é não aprimorar. E não aprimorar é não evoluir, e eu imagino que não é o que a gente quer. Tá? Mas no nosso imaginário infantil, o líder, e aí eu trouxe aqui, né, uma figurinha do Asterix para ilustrar, né, que é um pouco o líder, lembra para quem leu, né? Acho que é Abracursix, né? Um nome complicado do chefe da aldeia. Mas se você lembrar do chefe, né, no mundo do Asterix, que é reconhecido como chefe, ele está ali, né, sendo carregado pelos outros, né, o símbolo do líder é como se os outros se esforçam, fazem o serviço por você, e você está ali, olha o dedinho dele, né? Você está ali meio que só para apontar caminhos, né? Vai para cá, vai para lá, só para tomar decisões. Essa simbologia do que é um líder é completamente equivocada, né? Porque o tomar decisões e liderar são coisas completamente diferentes. Né? Se você pegar, por exemplo, mesmo um estereótipo exacerbado de um líder autocrático que decide tudo sozinho, um rei, né? Vamos pegar uma monarquia de antigamente. Ele pode ser o rei que toma as decisões, mas executar, lembra do que a gente falou na aula passada? Tomar uma decisão é realizá-la. Executar esta ação não é um papel do rei em geral. São papel das lideranças, que aí sim vão tomar a frente. Então, mesmo que o rei decida por uma guerra, é o general que vai conduzir no campo, talvez. Né? É o guerreiro ali do subgrupo que vai à frente e inspira os outros. Né? E aí tem toda a metáfora de um rei também sendo um líder, né? Como um grande rei que vai à frente do exército. É muito bonito, mas
é pouco realista, né? E a gente sabe disso nos nossos círculos de trabalho, que muitas vezes liderança dentro da nossa equipe surge não da pessoa que tem o cargo de gerência. A liderança acontece das pessoas que nos motivam, que nos inspiram, que são bons exemplos muitas vezes. Então, como dissociar isso? Como entender que o líder não é para ser alguém carregado nas costas que toma decisões? E aí, assim como a gente acabou de trocar poder de um substantivo para um verbo, para melhor compreender, aqui a gente tem que tirar o sujeito do líder e passar para o substantivo liderança. Ou seja, a gente não personifica em alguém. Ter lideranças é essencial, mas elas não precisam ser incorporadas em uma única pessoa ou em algumas pessoas. E aí tem, né, por exemplo, como eu estava falando, né, mesmo nos grupos que querem trabalhar com autogestão se pegam com falácias. Então, o livro da holacracia, quando veio para o português, teve como subtítulo alguma coisa, né, relacionado, me escapou agora o título exato, né, mas é um mundo sem chefes, digamos assim. Então, como que você pode gerir uma organização não tendo chefes? O que a gente quer dizer com isso? Porque o que a gente pode não ter são cargos de chefias, mas eu não acredito que a autogestão funcione se você retirar as atribuições das chefias de todos nós. Pelo contrário, a autogestão funciona quando todos nós entendemos que as atribuições de um líder precisam estar difusas em todos nós. Então, todos nós somos chefes de si próprio e do projeto, né? Não é ausência de coordenação ou de liderança, né? E aí tem essa metáfora muito famosa que o Gaia Education usa, que já é bem difundida no mundo, de uma liderança onde você não tem um macho alfa. Na natureza, às vezes você tem, né, alguns animais onde um indivíduo é o líder, sei lá, os leões, por exemplo, ou algo assim, os gorilas, ou processos como o dos gansos, onde não existe um macho alfa, onde não existe uma fêmea alfa, onde não existe um indivíduo. Mas, para um processo comum, a liderança é rotacionada. Então, os gansos voam nessa formação que, curiosamente, é piramidal, né, que é aquele símbolo da hierarquia, mas exercendo uma liderança circular, onde o ganso que vai na frente é o líder da vez. E por que eles usam essa formação? Porque ao bater asas, ele cria um pequeno vácuo à direita e à esquerda que favorece o posicionamento de uma segunda linha de gansos, que voa com menor resistência do ar. Então, a função do líder aqui está sendo facilitar o trabalho para os outros. E isso encadeia, né? O segundo gancho ali vai criar de novo um vácuozinho que facilita posicionamento na tangente para o terceiro e assim por diante. Quando esse ganso da frente cansa, ele simplesmente se joga para o final da fila e vai descansar. Porque o final da fila é onde você tem menor resistência do ar, é onde você faz o menor trabalho, digamos assim. E outro ganso, que estava ali em segundo ou terceiro, vai assumir a liderança. E eles vão rotacionando assim. Algumas curiosidades é que, fazendo esse processo de poder os gansos ampliam a autonomia de voo do sistema gansos. Por quê? Porque você poderia voar sozinho X horas ou X quilômetros, mas voando em grupo, eles ampliam a autonomia em 70%. É como se eles conseguissem voar quase o dobro do que conseguiriam sozinhos. E ainda existem processos muito interessantes mapeados de que, se um ganso tiver que descer, se um ganso se machucar, ficar doente e tiver que descer, 2 vão descer com ele, mesmo não precisando. Porque eles sabem que eles precisam dessa formação, desse padrão de voo, para se ajudar mutuamente. Agora, os 2 que descem estão arriscados se o que desceu porque precisou morrer, os outros 2 estão em apuros. Vão ter que se virar, né, num revezamento meio que a 2,
fazendo o possível. Mas é a lógica da solidariedade, é a lógica do poder com, é a lógica do seu sucesso é o nosso sucesso. Né? O sistema precisa se beneficiar, e não só o indivíduo. A gente vê isso em várias espécies menos humanas. Né? Se você passar esse sistema para a nossa visão humana, é curioso, porque sair da liderança, que aqui para os gansos é uma recompensa, para os humanos é uma punição. E lá para a base da pirâmide, não só não é algo aceitável, como se você pegar questões legais, pode ser proibido. Numa empresa você não pode rebaixar uma pessoa, você não pode diminuir o salário dela, você não pode colocar ela em outra posição, né, que esteja abaixo, teoricamente, da hierarquia que ela já alcançou. Né? Você tem que demitir, contratar de novo, enfim, a burocracia humana. Né? E outra coisa interessante é que os gansos voam fazendo aquele ron, 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 aquele berrinho, né, característico, mas que teoricamente não faz sentido. Se você está tentando economizar fôlego para voar mais longe, por que você berra? Porque esse berro é um incentivo a todos os outros, é a motivação de vai, vai, vai. E o que eles descobriram é que o ganso da frente não berra, ele voa em silêncio. Porque ele está, sim, buscando, né, oferecer o máximo de força que ele consegue. E os outros gansos, gastando um pouquinho de energia, seguem incentivando ele. Vai, vai, vai o quanto você aguentar. Assim que um outro ganso assumir a liderança, ele para de berrar, né, de emitir o som. Como é que é o nosso honk nos grupos? Como é que é o seu honk para o líder da sua equipe? É um honk de vai, vai, líder, faz o melhor que você puder? Ou o que a gente costuma ver são processos de boicote, são o honk, né, a sua voz quando aparece, é meio que para mostrar que você sabe mais do que o líder está exercendo, que você talvez deveria ser o líder. Como a gente vê isso, né? As competições pela liderança, mesmo quando ela não é explícita, mesmo quando um cargo não existe. Cada honk que aparece parece que quer se prevalecer, que quer sobrepujar a voz dos outros. Né? Então, muito que aprender aí ainda com a natureza, né? Em nossos processos. Agora, algo que a gente pode estudar é que hierarquia, por si só, não é um problema. A gente considera toda a hierarquia má, digamos assim, nos círculos mais horizontais. A gente até associa que horizontalidade é justamente ausência de camadas. Ninguém acima de ninguém. Então, não há hierarquias. Ou circularidade, né, é porque é um círculo, não é um triângulo. Agora, a hierarquia por si só, ela acontece naturalmente nos nossos grupos, mesmo que horizontais, quando uma pessoa em um ranking, não sei se vocês já leram sobre ranking no material, mas se não, dei uma lidinha, uma pessoa de fato tem um ranking mais elevado. Ela de fato tem mais poder. Mas em que sentido? Não em poder sobre, mas ela de fato tem mais possibilidades. Né? E isso, queira ou não, pode estar ali. Explícito ou não, está ali. Então, uma pessoa que estudou medicina, vamos dar um exemplo, ela tem mais poderes do que eu. E numa situação que aconteça, ela vai exercer, sim, uma liderança. Ela vai saber o que fazer se alguém estiver tendo um choque, um processo anafilático, um ataque cardíaco. Então, sim, existe ali a possibilidade dela orientar todos os outros e dar até, inclusive, ordens. De dizer, corre lá e busca não sei o quê, você faz isso, e a gente não discute nessa hora, a gente obedece. Por quê? Porque a gente sabe que não é questão de, eu não gosto de chefe, não vou obedecer ninguém me dando ordens. É porque, para o nosso sistema se beneficiar, aquela vida tem que ser salva. Vou pegar qualquer situação menos crítica que essa, e a gente vai reconhecer que se, não sei, vamos fazer aqui na nossa empresa, a gente precisa de uma estatística, de uma projeção matemática para fazer o nosso orçamento. Pessoas que estudaram matemática, que são boas com contabilidade,
exercem, sim, uma hierarquia naquele momento acima de resolver a questão contábil para nós. Se a gente for plantar, a mesma coisa. Um de nós sabe mais sobre plantio. Agora, tudo isso é exercer uma função. E essa função, teoricamente, ela é temporária. Se eu preciso agora de uma solução contábil, um de nós ou dois de nós que tem mais poderes, mais habilidades, vai exercer isso para nós. Eu não preciso disso o tempo inteiro. Então, não é porque você nos coordena na função contábil que você é nosso chefe. Isso é uma hierarquia estrutural. Essa é maléfica. Essa é como se, né, sou chefe porque sei mais de alguma coisa, então mando em tudo, em todos o tempo todo. Não, aí é o padrão corporativo, é o padrão estrutural, né, que não nos atende. Agora, hierarquias funcionais são rotativas. E você reconhece um líder sistêmico, um líder circular, digamos assim, porque ele já assume a liderança temporariamente, buscando ensinar para os outros. Então, de novo, se você, quando é chamado a assumir uma liderança, fica naquela de, não, aqui é todo mundo igual, não vou querer ser líder, não vou nos liderar no processo de plantio ou contábil, você está fazendo um desserviço para o nosso grupo, porque você tem a habilidade e não quer servir. Você tem os poderes, mas você não quer. Então, esse tipo de preconceito, digamos assim, desfavorece. A gente precisa superar. E, para isso, eu vou trazer aqui um outro conceito que é muito comum, é o conceito de heterarquias. Porque hierarquia é uma palavra que não tem nada a ver com o que a gente quer falar. É poder do clero, hieros. Hieros é clero. Então, essa palavra vem das hierarquias celestes, né? Onde você tem Deus e os anjos e o arcanjo, e aí depois passa para o Papa e para os arquibispos e bispos e padres e vai descendo, né? E aí chega para os humanos comuns e vai até para o negativo, né? Você começa a ir para o inferno que está lá embaixo. Então, a hierarquia é uma palavra roubada de um conceito clérico que não quer dizer mais nada do que a gente está querendo falar aqui. Agora, heterarquia é o poder do diferente, das diferenças. O que essa palavra quer dizer? Ela significa que todos nós temos diferentes habilidades. E dependendo de qual habilidade eu queira chamar, a hierarquia ou a forma estrutural do nosso grupo se altera. Então, não é ruim ter estrutura. O problema é se a nossa estrutura é única e imutável. Então, por exemplo, se eu classificar, pessoal, precisamos de alguém aqui que saiba matemática e contabilidade. Quem pode exercer essa função para nós? Então, eu criei um critério de classificação que coloca as pessoas, sim, em diferentes funções. Agora, eu vou mudar o critério de classificação. Poxa, quem é bom em organizar a festa aqui para o nosso grupo? Outra pessoa vai ser o líder. Outra pessoa tem essa habilidade. Agora, quem é bom em, sei lá, cuidar de crianças? Outra pessoa tem essa habilidade. Outras pessoas podem servir. Ou seja, imagina essa imagem aqui, ó, se você olhar, ela é um monte de triângulozinhos, como se cada um de nós fosse um triângulo desses. E dependendo da forma, dependendo do critério adotado, a forma muda. Então, aqui, por exemplo, formou um icosaedro. Ou seja, a imagem dos triângulos aqui em 2D é a planificação do icosaedro, né? Então, se eu optar por uma classificação, uma forma acontece. Se eu optar por outra, outra forma acontece. Né? E mesmo quando eu estruturo num icosaedro, eu tenho que entender que essa forma não tem em cima e embaixo. Ela é uma estrutura comum para o nosso benefício coletivo. Então, é tipo o Super Gêmeos ativar, lembra da sua infância do desenho? Então, assim, se agora nos favorece assumir essa forma, a gente assume, mas temporariamente e sem dizer quem manda em quem. É simplesmente uma melhor configuração para o desempenho das nossas funções. Se a gente passar a trabalhar com heterarquias, a gente vai ter que, então, voltar para a questão de, bom, tudo bem, então não é o sujeito líder,
é a função liderança, é o substantivo. Só que isso não impede que quando você estiver exercendo a liderança, você é o sujeito líder. E qual é a figura do sujeito líder que nos apoia? É o líder facilitador. Então, um facilitador, como eu acho que já comentei em outros momentos, vou repetir aqui, quando você é chamado, quando você é contratado, né? Eu vou lá num grupo contratado como facilitador para aquele processo, ou para aquela reunião, né? Ou para aquela decisão que o grupo tem que tomar. Como facilitador, eu não sou chefe daquele grupo. Pelo contrário, eu estou a serviço daquele grupo e eles me disseram qual é a agenda. Eu vou lá para facilitar o processo. E o que se espera da liderança do Manu enquanto facilitador naquele momento para aquele grupo com aquela agenda? Se espera que eu melhor contribua para o processo ser o mais participativo possível. Aonde eu vou? O que um facilitador vai ter que fazer? Ele vai distribuir vozes, ou seja, ele vai distribuir como que cada um contribui. Ele vai pedir contribuição com as diferentes inteligências, com as diferentes sabedorias, vai fazer com que a sabedoria do grupo emerja pela contribuição de cada um. E um facilitador, o que ele pode é propor uma dinâmica, um exercício, né? Então, eu vou chegar e dizer, pessoal, por que a gente agora não faz aqui rapidinho um open space, né? Que é uma metodologia de desconferência, para todo mundo poder colocar na roda o que gostaria. Então, eu estou propondo uma dinâmica. Então, um facilitador é alguém com uma caixinha de ferramentas que vai manejar, que vai oferecer possibilidades para esse grupo ampliar os seus poderes. Porque não adianta só a gente entender o que eu já citei lá no módulo 1, que são propriedades emergentes, que é sinergia, que é a soma das partes é maior do que o todo. Depende como que a soma das partes acontece. Porque estamos todas as pessoas ali de um grupo, com as suas habilidades, disponíveis. Mas qual é a nossa relação? Então, o facilitador vai dizer, bom, agora eu quero todo mundo na soma. E aí a gente tem um resultado. O facilitador pode dizer, o operador agora de relação é a multiplicação, pessoal. A gente tem outro resultado. Então, criar, você no seu grupo, criar uma dinâmica de propor que diferentes interações aconteçam, alimentar o seu grupo com informação, alimentar o seu grupo com interações diversas, é uma função que um facilitador, um líder facilitador pode fazer mesmo estando no cargo. Você vai dizer, poxa, eu só consigo mudar a lógica quando a gente transformar a empresa toda, a gente falou isso na aula passada também, né? Como é que uma empresa se transforma para uma lógica circular? Não precisa. Você pode ter essa combinação em subgrupos. E se você, cada um agora comentou aqui em subgrupos, né, nas posições de poder ou de liderança, talvez, que ocupa, nas posições de liderança que você já ocupa, e todos nós ocupamos, seja na família, seja, né, não necessariamente nos processos formais. Né? Você ocupa posição de liderança no churrasco da galera. Né? Você ocupa posição de liderança quando vai jogar bola com os amigos. Você ocupa posição de liderança quando vocês estão fazendo algo, eventualmente, que é totalmente informal. Mas como que você vai exercer a sua liderança é conduzindo o grupo para extrair a sua sabedoria ao máximo. E aí volta aqui, vou citar mais uma vez a teoria U, tem muito ainda, né, a gente estudar, nos ensinar, que o Otto Scharmer traz essa questão. Ok, mas um bom líder, quando está conduzindo o grupo para algo que ele conhece, é uma coisa. Ele sabe onde a gente quer chegar, né? Você me deu a agenda, eu entendi como facilitador onde a gente vai chegar, e aí eu trago as dinâmicas para favorecer isso. Ok, eu sei onde a gente quer chegar. Mas a gente nem sempre sabe. E se a gente estiver falando de uma mudança de paradigma na nossa sociedade, se a gente estiver falando de um processo evolutivo na nossa organização, se a gente estiver falando de questões disruptivas na nossa sociedade, isso aparece muito, né, como é o que a gente quer,
como é que eu lidero o nosso grupo para um futuro que eu não conheço, que ainda não aconteceu? O que eu proponho para nos levar para uma mudança de paradigma que, se já estivesse aqui, se eu já soubesse onde ela, já aconteceu. Eu só preciso nos levar lá. Eu já estive lá depois do horizonte, conheço o caminho, volto e nos conduzo para lá. Isso não é uma mudança de paradigma disruptiva, mas é o que a gente está precisando. Então, mais uma vez, é difícil que a gente consiga compreender o nível de mudança que nós estamos sendo chamados a adotar, não só nesse momento, né? Não estou falando agora de pandemias nem nada disso. Estou falando de uma crise existencial, talvez, né? Que Gaia, como planeta, e humanidade, como sistema nervoso de Gaia, está vivendo. Então, como que a gente vai fazer esse processo de liderança acontecer? E parte muito de você, como indivíduo, oferecer as suas habilidades, desenvolver as suas habilidades. Como diria, né, teoria US, conectar com a sua fonte, seja ela qual for, com aquilo que é sagrado para você, com aquilo que é valioso para você, e trazer à tona para o grupo. E nisso, vou deixar aqui a última frase de inspiração. Eu trago essa frase que muitos acham que é do Mandela, mas é Marianne Williamson, né? Mandela citou essa frase no discurso de posse dele, e que é um líder exemplar, né? Uma pessoa que foi oprimida por anos e anos na cadeia, e quando saiu e acabou, né, virando o líder da nação, não foi para os inimigos dele e disse: está todo mundo despedido, vocês que me colocaram na cadeia saiam e agora uma nova equipe assume. Ele vai para todos que estavam no poder, no governo, um governo que prendeu ele por anos e anos, e diz: por mim, fica todo mundo. Vocês têm habilidades e poderes que são valiosos aqui. Sai quem não foi com a minha cara, né? Sai quem não gostar de mim e não quiser aceitar minha liderança. Ok, eu respeito isso. Mas o que ele trouxe, né? O que Marianne Williamson fala, na verdade, né? De que nosso medo mais profundo não é o de sermos incapazes. Nosso medo mais profundo é de que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, o que mais nos aterroriza. Por quê? Porque exercer a nossa luz, mostrar a nossa força, ser honestos com as nossas capacidades, com a nossa beleza, é algo que a sociedade condena. Incrivelmente, mas condena. E vem naquilo que eu não me lembro quem, mas eu acho que Filipa comentou no fórum, de como muitas vezes, quando a gente recebe o feedback positivo, você aceitar aquela frase: nossa, né, que convencido, nossa, que pessoa mais sem humildade, né? Eu fui elogiar, ela disse: é isso mesmo, sou bom nisso mesmo. Por quê? Porque a gente tem medo de mostrar a nossa luz, a nossa força. Porque existe sim uma condenação implícita, velada, nos nossos grupos, na nossa sociedade, de que você exercer os seus poderes, como eu falei lá no início, é algo que pode te levar a ser abusivo. De fato, pode. Mas aí você tem que estar conectado com a sua fonte. Você tem que estar conectado com a lógica de poder de benefício do sistema. Entendendo que se o sistema se beneficia, você faz parte de um sistema, né? Se o sistema se beneficia, é inevitável que você se beneficie. Você é parte desse sistema. A recíproca não é verdadeira, nem sempre. Vice-versa não cabe aqui. Se eu me beneficio pessoalmente, o sistema todo se beneficia. Não, nem sempre. E até, inclusive, muitas vezes, é o oposto. Essa é a lógica do tomar o poder para si, do querer vantagem, né? E é o princípio da corrupção, eventualmente. Então, como que a gente pode, de fato, incentivar os nossos grupos a que cada pessoa se empodere? Nós não podemos, voltando lá para o início, nós não podemos empoderar os outros. Então, como que você facilita, sendo um líder formal ou não,
que a sabedoria coletiva apareça por um processo de sinergia coletiva, onde a sabedoria de cada um ganha o seu espaço na potência máxima que, de fato, ultrapassa o que você acredita hoje que é 100% da sua potência, porque esse é o seu limite. Então, como é que você extrapola os seus limites e cria um processo de abundância de luz, abundância de força, onde viver a sua potência, mostrar para os outros a sua beleza, a sua força, legitima que os outros também possam fazer isso. Não apaga a luz do outro, não obscurece o outro. Quanto mais cada um acender a sua luz, a sinergia, de fato, cria a iluminação do ambiente. Tá? Bom, falei, né, que eu não ia conseguir ser muito resumido assim no processo, eu acabo me empolgando aqui, saio falando, mesmo que com poucas imagens, mas ainda temos aqui uns minutinhos, como sempre. Queria abrir para quem quiser comentar o que isso te traz de insight, como é que é para você receber isso. Tá? Então, vamos colocar aqui, ao todo, a gente teria mais uns 7, 8, 10 minutinhos no máximo. Obrigado, Larissa. Grato pelo feedback positivo. Busco me empolgar quando possível, mas também quero respeitar e distribuir aqui para a sabedoria de todos nós. Então, vamos lá. A Áurea já pediu aqui a palavra, pode começar, Áurea. Quem mais quiser, deixa o nome aqui no chat. E vamos tentar aqui umas falas, umas 3 ou 4 falas ainda, tá bom? Eu só escrevi eu porque eu tenho que ficar torta aqui no celular, não consigo. Estão me ouvindo? Sim, tá. Então, vou tentar falar rapidinho. Primeiro, é que, falando sobre a aula, Sim, eu acho incrível como, até um elogio também, que você vai falando assim, e agora as coisas ficam tão claras que eu vou anotando, 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 anotando. É incrível, assim, a sua capacidade de passar, assim, sabe? De facilitar. Eu tô aqui, fui escrevendo, escrevendo, escrevendo até perder aí eu vou pensando assim, sabe? Vou anotando, enfim. Eu só queria falar que foi um elogio aqui. E eu queria falar também, não sei se vocês já assistiram o filme Poço, O Poço, que tá super na moda, agora todo mundo tá assistindo. Eu que nunca assisti, nem assisto filme, fui assistir esse filme e é muito interessante. Assim, é um pouco triste, né? Mas a realidade que a gente vive, o filme Poço, ele vem falando sobre hierarquias e tudo. Então, assim, você falando de hierarquia, eu lembrei desse filme. Era isso, só uma dica. grato. Eu não vi o filme, mas eu vi a sinopse e é uma interessante metáfora, pelo que eu vi mesmo, da nossa sociedade, né? De como que o dinheiro circula e como que as pessoas acima, né, na hierarquia, não só recebem privilégios, como controlam a distribuição dos privilégios, né? Até onde eu entendi tem um pouco isso. Mas grato pela dica. Larissa, você ficou com medo? Não entendi. Do filme, de mim, do conteúdo? Não, desculpa. Bom, não, eu fiquei com medo do filme. se mais alguém quiser falar, pessoal, deixa o nome aqui no chat, tá? Eu fiquei com medo do filme, Áurea. Me descreveram ele de uma maneira ruim. Falaram dessa reflexão, mas eu moro sozinha também. Eu fiquei, eu vou começar a ouvir coisas. Enfim. Mas o que você falou, não, eu estava só ouvindo mesmo e também anotando super aqui, querendo Sei como saber é. mais. É isso. Que bom. Beleza. Marcos, então, pode ir. Bem, Manu, eu acho que eu consegui participar desse encontro de hoje no momento certo. E tinha no grupo da sala externado Congelou.
pessoas que têm menos autonomia. E aí, numa característica um pouco... Oi, só um minutinho, pessoal. Deu uma quebrada, Marcos. Ah, sim. Voltou? Não, sem problema. Pode continuar. Volta uma frase ou duas, depois que você falou do grupo que você externou, e aí eu não consegui mais te ouvir. Se você puder continuar dali. O que eu queria colocar é sobre essa condição que se espera, ou que se gostaria de ter em uma condição de maior abundância dentro do grupo, como lidar com a diferentes graus de autonomia. Eu vou colocar assim, eu tenho hoje uma situação em que as pessoas ocupam hierarquias, né, pela experiência ou pelo tempo de estudo em uma determinada atividade. Como estabelecer um lugar em que todas as pessoas sintam essa liderança rotacionada ou essa possibilidade. Porque hoje o que eu vivo é de alguma situação de angústia em que eu, de forma absorvente, né, fico recebendo a necessidade que eu sinto de tutelar algumas pessoas por sentir que elas não têm autonomia. Mas isso também me pesa muito. E tenho certeza que me retira de outras posições, de outras possibilidades de estar fazendo o trabalho rodar melhor. Então, de forma objetiva é isso, a dúvida em como lidar com diferentes graus de autonomia. Sim, claro, por favor. Maravilha. Então, isso realmente é delicado, né? E você está trazendo uma palavra que eu não explorei muito, mas é muito propícia, né? Que é até onde eu posso exercer os meus poderes, né? Ou até onde vai a minha liberdade, que, né, o jargão é que acaba quando termina quando começa do outro, né? E aonde que, mesmo você querendo que as pessoas exerçam mais a sua autonomia, você precisa tutelar, né? Você precisa orientar. Bom, uma coisa que você pode dar uma lida, dar uma estudada, que eu acho que vai facilitar, é o que é chamado de liderança situacional, que mostra, até em gráficos simples, né? Mas tem bastante material fácil assim, de encontrar, que dependendo do grau de orientação ou de autonomia que você quer dar, existe uma curva que favorece ou desfavorece. Então, se você quer ser um líder que quer dar mais autonomia para a sua equipe, eventualmente você precisa primeiro capacitar mais eles. Então, você oferece mais esse primeiro momento de instrumentalização. E aí, de novo, né? Capacitar, oferecer é diferente de empoderar. Você não consegue empoderar, você bota curso à vontade para as pessoas, que elas podem sair do curso na mesma do que entraram, se ela não se colocar que quer aprender aquilo. Agora, o ponto essencial, eu acredito, né, para começar um processo de transformação dentro de um ambiente onde já existe, de alguma forma, nomeada as classificações, as hierarquias, voltando para o que eu falei na última reunião, é diferente um grupo que começa do zero com uma dinâmica, uma proposta, uma metodologia, e um grupo que tem um histórico e quer mudar isso. Então, se você quer mudar, o primeiro ponto é explicitar as hierarquias que existem, as diferenças de poder que existem, as diferenças de ranking que já acontecem. Isso começa a acontecer quando cada um, de fato, nomeia e auto-checa com os outros. É auto porque não necessariamente é um processo de fora,
do grupo, mas o próprio grupo valida aonde cada um tem autonomia, ou responsabilidade, ou poderes. Qual é a sua instância validada, legitimada de tomar certas decisões? Quais são as tarefas, as funções que você reconhecidamente tem nesse grupo? Esse primeiro processo começa a desenhar o que, em modelagens organizacionais mais complexas, quando você tem mais pessoas, ou quando você tem muitas áreas, muitos setores, é muitas vezes desenhado em círculos. E cada círculo, que é um subgrupo de pessoas, né, de certa forma, ele precisa ter claramente o que nós chamamos, muitas vezes, muitas metodologias chamam de domínio. O domínio daquele círculo é a descrição de onde ele tem autonomia. Então, um círculo que tem o domínio, vamos supor, das questões legais, né, das questões legislacionais, judiciais, sei lá, não sei. Então, esse círculo, ele tem autonomia de chamar certas decisões porque são pessoas que estão capacitadas nas questões jurídicas. Um outro círculo que não tem essa capacitação não pode tomar uma decisão que coloque em risco a organização porque não está embasada no jurídico. Estou dando algum exemplo, né? E se você começar a compreender que você, como indivíduo, fazendo parte de um sistema, de uma organização, você tem funções que nós validamos uns com os outros, que esta é a minha função, esta é a forma que eu posso contribuir e estou, entre aspas, certificado para isso. E aí certificação aqui não tem nada a ver com diploma, não tem nada a ver com você contratar uma pessoa para um cargo, porque ela tem a ver com a certificação que nós nos oferecemos. Né? Então, eu posso não ter diploma, vamos supor, em pedagogia, mas o grupo reconhece que eu sou bom com crianças e me certifica para exercer a função de cuidar das crianças, e nisso eu ganho autonomia para tomar uma série de decisões relativas ao cuidado das crianças. Eventualmente decisões práticas, operacionais, que são de um primeiro nível, mais simples, eventualmente decisões de governança, estruturais, que mudam os acordos. Né? Mas por quê? Porque a minha autonomia ela é validada conjuntamente. Então, começar a falar sobre isso, desenhar isso, né, explicitar isso no grupo é o primeiro passo. Porque muitas vezes essas autonomias são subentendidas. As pessoas acham numa empresa que porque elas têm um cargo X e porque a formação delas vem daquilo, elas têm direito de tomar certas decisões. E os outros vão dizer, não, você não tem. Não estava no seu escopo, não estava no seu domínio, ou do grupo, né, do círculo, às vezes não é só do indivíduo, tomar essa decisão. Agora, o que a gente mais vai ver muitas vezes, curiosamente, é o oposto disso. É uma pessoa que tem a função, tem a responsabilidade, você espera que ela tenha esta autonomia e ela não exerce. E ela não vai à frente na liderança disso. Por quê? Aí é uma série de questões, né, que volta para a gente tem medo da nossa luz. Ou, muitas vezes, a gente cria ambientes tão repressivos, tão punitivos, que a pessoa, de fato, não se sente confortável para mostrar a força dela. Porque ela acha que, poxa, né, não posso tomar essa decisão, não tenho autonomia de fazer isso. E aí cai um pouco no que você trouxe, né? Você, muitas vezes, precisa, de alguma forma, incentivar, estimular. E por que isso não está acontecendo? Basicamente, porque não está explícito, né? Não está tão claro. A gente acha que é implícito, mas não fala abertamente sobre isso. E aí, só para fechar, é muito associado na nossa forma de distribuir funções em grupos a recompensa por isso. E isso é um detalhe muito delicado, porque numa organização a gente associa que mais autonomia ou mais responsabilidades ou mais capacidade de decisão ou de resposta, né, mais responsabilidade, pressupõe um cargo mais elevado que pressupõe uma remuneração melhor.
ou às vezes não é remuneração, mas é um benefício, né? Você usufrui de mais coisas, você ganha mais coisas por estar numa outra categoria, classificação e hierarquia. Isso é muito, muito delicado, porque é o início das nossas competições. Ao mesmo tempo, a gente não pode reconhecer que pessoas, não pode deixar de reconhecer que pessoas que optam, se nós temos um sistema circular, horizontal, de governança, onde não nomeamos chefes estruturais, cada um vai ter que ocupar o seu espaço. E se eu escolho trabalhar só 2 horas por semana para o nosso projeto, porque é o que eu gostaria, é o que eu posso, a gente também não pode esperar que eu receba o mesmo benefício de alguém que está virando noite fazendo 48 horas semanais para isso. Então, como mensurar isso é muito delicado. Só que a gente precisa entender que a maioria das nossas hierarquias se formam porque a gente atrelou benefícios diversos. Isso precisa ser muito trabalhado num grupo, porque se ele não for agora uma fonte que vai minar as nossas energias, relações, vai ser ali na frente. Muitos grupos entram em conflito por conta disso, né? da recompensa, do dinheiro, né? Dos benefícios atrelados. Tá? Então, é um parênteses, mas é para não ser ingênuo de achar que não dá para ser todo mundo igual e ganhar sempre a mesma coisa. Aí volta para aquilo que eu comentei na última, né? A gente não está em busca de igualdade, a gente está em busca de equanimidade. E para isso, o que é oferecido para cada um, sim, pode ser diferente, conforme as necessidades de cada um. Ao mesmo tempo, não dá para cair na meritocracia, né? Quem faz mais ganha mais, porque a gente sabe que não partimos do mesmo ponto na corrida, né? Vários de nós usufruem e recebem privilégios na sociedade, ou receberam, né? Tiveram condições de estudo, financeira, né? De ser um homem, de ser hétero, de ser... Tudo isso são privilégios que conferem, muitas vezes, vantagens ou desvantagens que a gente não pode deixar de reconhecer. Tá? Desculpa, me estendi aqui de novo, mas aproveitei a sua questão, espero não ter saído muito do que você trouxe, mas, de novo, a gente pode voltar a falar disso no fórum. Pessoal, a gente já passou 10 de 90 minutos, então acho que eu vou encerrando por aqui, eu não vi mais ninguém no chat com o nome, então vou agradecer imensamente a participação, a disponibilidade de vocês de estarem, né, nessa dinâmica diferenciada e espero que a gente possa ir ampliando mais e mais as nossas conversas. Vou dar aqui um pedido de que a gente atente, deixar um pedido de que a gente atente mais a nossa participação no fórum, que deu uma certa caidinha nos últimos dias, né? Sei que o conteúdo é longo, sei que a vida chama, mas queria incentivar que a gente busque estar seguindo num passo juntos, ok? Então, grato a todo mundo. Desculpa, Maria Clara. Vi agora aqui seu eu. Pode trazer. Se for rapidinho, tá? Para a gente fechar de fato, pode ir. Oi, gratidão aí pela concha da fala. Só para frisar essa fala maravilhosa aqui, ó. Como criar um processo para também legitimar a luz do outro. Gratidão, Manu. Vou ficar com essa hoje à noite e reverberando com tudo que foi trazido até o momento. Só isso eu quero falar agora. Obrigada. Maravilha. Grato. Boas reflexões. Então, pessoal, até breve. Seguimos lá na plataforma. Grande abraço, boa noite, bom descanso para todo mundo.